Beleza. Tudo no ok. Estão vendo a minha tela? Sim? Beleza, vamos lá. Projeto Chatbot Cognitivo de Com, fase 2, pós MBA Live Online, data de 5 de julho de 23. A pauta de hoje a gente vai falar sobre proposta de fluxo, né, que a Vanessa apresentou na última reunião, que já começamos, né, a modelar, né, dentro do que o Flávio apresentou, com a base cronológica dos status do SIGA. A gente vai falar do que está em tratamento, né, algumas questões ainda de API, questões que a gente vai avançar com os grupos de trabalho. E a Karina está fazendo parte dessa reunião para apresentar também um tema que foi desenvolvido dentro de casa e que a gente entende que tem total aderência ao momento do bot, esse momento de sair da caixa, momento de inovação. Então, ela foi convidada para apresentar a proposta, né, de formulário aí que tem total aderência à nossa jornada do bot. Então, por favor, Vanessa, fique à vontade para começar. Tá. A gente fez um ajuste naquelas caixinhas do fluxo, porque a gente começou a modelar, né, o fluxo. E aí, baseado em alguns apontamentos do Flávio, a gente fez alguns ajustes, então a gente só colocou na ordem cronológica de status, tá? Baseado no que ele apresentou para a gente de indicação. Hoje a gente não vai falar do fluxo, né? A gente tem outras pautas, mas a gente já começou a ajustar, seguindo essas orientações, e eu acho que à medida que a gente for avançando com as reuniões aqui com vocês, vão ter mais ajustes nesse fluxo. Por enquanto, ele ainda é a segunda versão. A primeira foi a que a gente apresentou na última reunião. Nessa, a gente já tem essa pequena alteração. E acho que na próxima reunião a gente deve trazer a versão para apresentar para vocês, tá? Em tratamento, a gente tem o formulário com a idade, menor de 18 não pode avançar, e o DDD, nós avançamos com isso, acho que entra em produção dia 6, é amanhã. Amanhã tem o GMUD, então do lado do DDD a gente teve que acionar o time técnico do IDE, porque a gente precisava de um ajuste na API. Foi realizado, eles passaram para a gente uma previsão de subida para produção amanhã. Então, vai para a GMUD amanhã e deve entrar, então, no máximo na sexta-feira, já no ambiente de produção. A mesma coisa para restrição de 18 anos. Oi? Esqueceu de gravar. Não, acho que tá gravando. Para mim, tá gravando aqui. Tá. Não veio a mensagem aqui para mim. Não, a mensagem então não apareceu, mas eu tô vendo a bolinha. Eu acho que tá gravando. Tá gravando sim, tá. Tá. Tá, né? Então Tá gravando. Bom, então, só para fechar aqui, a restrição de 18 anos vai entrar em produção amanhã. O IDE que está aplicando lá na API. Não, perdão, o DDD entra amanhã, aplicando na API, uma melhoria, e a restrição de 18 anos também entra amanhã em produção. A gente só ficou ainda pendente com a questão dos valores, mas a gente tem uma reunião para discutir alguns assuntos com o time técnico do IDE, e esse é um dos assuntos. A gente tem mais alguns oriundos da curadoria do bot para fazer aí umas melhorias na API para trazer mais informações. Além dessa questão dos valores, a gente vai discutir também essa pauta para melhorar um pouquinho a API e trazer mais algumas informações, tá? Tá, beleza. Então fica a questão do IDE agora para a gente verificar com a Karina. Por favor, Karina, fica à vontade, se puder apresentar o material. Claro. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Sou a Karina, gerente de marketing digital aqui da Dicom. A gente vem conversando há um tempo com o Will, né, com a Juliana Braille também, sobre a gente otimizar os nossos formulários, nosso processo, nossa jornada aí de formulário, principalmente no mobile. E aí a gente fez alguns estudos aqui de UX para trazer uma proposta. Vou botar aqui na tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Deixa eu tentar botar aqui a apresentação. Esse PPT depois eu posso compartilhar com todos. Ele tem vários slides, né? O início dele é todo um benchmark que a gente fez do mercado também, de boas práticas, alguns diagnósticos também do que a gente tem de cenário atual. Acho que o principal ponto que todo mundo deve estar por dentro também é que hoje a gente tem dois tipos de formulário.
Um para presencial e semipresencial, que é o Siga, e o online e o live, que a gente tem o site seguro. Então, já são 2 ambientes diferentes, cada um pede um compilado de informações diferentes, a gente não tem uma padronização, né, nos nossos formulários e na nossa jornada, então foi partindo daí que a gente começou a nossa proposta. Então, a ideia aqui é apresentar formulários padronizados, identificação geral e a área do candidato para o portal da educação executiva. Primeiro passo seria a gente ter essa identificação e pré-inscrição geral, para a gente já conseguir captar esse lead de forma mais prática. Então, todos os cursos, todos os programas e modalidades, a primeira etapa de qualquer candidato seria passar por isso aqui, que é a identificação com nome, CPF, e-mail, data de nascimento e celular, que seria a pré-inscrição. Depois ali o endereço, né, o CEP, o número cidade, e aí geraria aquele tokenzinho para segurança, que a pessoa ia receber por e-mail ou SMS, e a partir daí a gente já teria a identificação desse candidato nesse primeiro momento, e esse candidato teria acesso a uma área logada que tem os próximos passos de cada uma das inscrições. E aí ele pode retornar ao site no momento mais oportuno ou depois e saber exatamente o que ele vai precisar ainda, quais são os passos que ele ainda vai ter para finalizar a inscrição e poder concluir. Então, por exemplo, ele entra nessa área logada aqui, que é essa telinha aqui da direita, que tem agendamento de entrevista para os cursos e programas que têm agendamento de entrevista, o pagamento, os dados pessoais, se ele quiser atualizar alguma coisa, envio da documentação quando houver documentação, e informações sobre turma também, que é um dado importante, que hoje o candidato não tem esse acompanhamento. Então, seria uma área geral para todos os cursos, modalidades, e para a gente já garantir essa identificação do lead logo de cara, né? Aqui é um pouquinho mais detalhado do que eu estava falando, cada uma das etapas, por exemplo, o agendamento de entrevista. A gente também supriu algumas informações para deixar mais enxuto mesmo. A gente coloca a modalidade, a unidade, a data para a entrevista, o horário, aí o pagamento. A gente está otimizando também a questão do boleto bancário ou do cartão de crédito, a fim de que fique tudo no mesmo ambiente, que ele não precise sair desse ambiente para uma outra tela e aí consiga concluir o pagamento de forma mais otimizada. E em dados pessoais, dados acadêmicos e profissionais, sempre vai também mostrar se está concluído ou se está pendente, para ele poder atualizar e voltar quando ele achar melhor. Aqui a gente vai ver fluxo por Karina, modalidade. Oi, desculpa, você pode voltar na claro. tela do pagamento ali? Porque tem uma data de validade e essa data de vencimento seria o quê aqui? Vencimento e É do parcelas. cartão. É do cartão de crédito. É porque aqui acabou estão selecionando o boleto, né? Ah, Mas tá. quando ele seleciona o cartão de crédito, igual o e-commerce mesmo, botar Ah, tá, ali não o entendi. vencimento e as É porque a parcelas data do do preço. boleto de vencimento ela é automatizada pelo SIGA, né? Então a gente não mexeria nisso, não é isso? Eu tenho É, uma. Tá, teria tá. que Isso vir aí. É porque eu vi direto. boleto ali, o vencimento, isso é porque tá só marcado errado ali, né? Isso. Tá bom. Teria que vir direto. Já apareceu o vencimento, as Tá, parcelas que a tá pessoa ótimo. escolhe. Posso aproveitar Mas, só? mas de Fala. toda forma, quando ele escolhe boleto, tem número de parcelas também, não tem, Flávio? Tem. Só que o Ele vencimento ele já é fixado pelo SIGA, né? Hoje. Não sei se a gente mexeria nisso. Entendeu? A data do primeiro boleto ela já é taxada pelo SIGA quando você gera Que ele pode essa pagar por modalidade. boleto, mas pagar à vista, pode pagar por boleto Não, a parcela parcelado, não você é pode isso? escolher 12, 24, 36, né? Depender do produto, do programa. Só que a data ela é fixada de vencimento. Do cartão você pode escolher até Uhum. quando você quer. É que estava marcada boleto, eu vi o campo de vencimento, eu fiquei um Mas pouco confuso. mais para frente tem um fluxo também por etapa, isso eu acho que vai ficar mais claro. Tá, Acho que a gente É, consegue tirar essa dúvida. eu ia propor para a gente fazer o seguinte, pessoal. A ideia é que a gente fala mais sobre o fluxo, e aí provavelmente vai ter alguns ajustes, uhum, né, nessa questão de data e tal. A gente não acredita que a gente conseguiu acertar de primeira esses pormenores, tá? E aí, vocês entendendo o fluxo de inscrição, vendo que faz sentido, a gente consegue descer depois nos detalhes para ver como é que se é possível de implementação, se não é, que eu acho que vai facilitar o entendimento de todo mundo quando conseguir ter uma visão e proposta de melhoria da jornada de inscrição. Pode ser? uhum. Beleza. Posso só tirar uma única dúvida que é sobre o fluxo, porque vocês falaram de substituir, então, o site seguro e as fichas de inscrição do SIGA por essa área de candidato, é isso? A ideia, a proposta é a gente conseguir uniformizar, né, padronizar
ver qual é a tecnologia que faz mais sentido e que a gente consegue aplicar todo mundo para uma área do candidato para depois seguir a mesma jornada. Não necessariamente substitui o site seguro. O site seguro ele continua sendo a plataforma CEDI segura. O que muda é a forma como ele é feita dentro do site seguro, entendeu? É mais Não, esse entendi. fluxo. É porque a gente tem uma interface diferente realmente no presencial, que tem uma ficha de inscrição que vem do SIGA e do online dos produtos centralizados, a gente tem uma interface direto lá no site seguro. Há muito tempo atrás, a gente tinha uma área de candidato no portal da FGV Online. Acho que o pessoal, talvez o Roberto Arruda lembre. E a gente, acho que Pedro deve lembrar, né, Pedro? A gente tinha uma área lá de candidato. E aí, assim, a única preocupação é que isso esteja tão integrado com o SIGA que os dados acadêmicos, os dados pessoais, isso a gente também vai carregar lá para o portal do aluno, que também já é outro ambiente, né? O único ponto é a gente não criar mais um espaço e aí não ficar informações soltas, né? Perfeito. Mas pode ir. A gente concorda, a gente quer partir desse ponto de vista mesmo, tá, Vi? A gente não quer mudar a estrutura da tecnologia por trás, não. É só facilitar as etapas de quem está se inscrevendo, tá? Aqui a gente vai ver esses fluxos por modalidade, justamente respeitando essas particularidades que a Vi falou agora. Então, por exemplo, para MBA, pós-graduação presencial e semipresencial, né? Que a gente tem a parte da entrevista, a gente teria essa etapa da entrevista. Então, seria a identificação como etapa 1, os dados pessoais como etapa 2, que é aquele que a gente viu que é igual para todo mundo, para todos os pós-MBAs. Aí entraria aqui na área logada, né? Nessa área do candidato, e o agendamento de entrevista estaria presente nesse caso, para ele poder agendar, além das outras etapas. Mas a gente diminuiu para 20 campos. Atualmente tem mais ou menos uns 40 campos, e a gente está diminuindo para 20 campos. Aqui para São Paulo, que é uma dos programas também que pede o envio de documentação já nessa hora da inscrição, a gente também está prevendo o campinho de envio de documentação, mas também de forma mais enxuta, né? Então, que a pessoa consiga anexar de forma mais prática também ali a célula da identidade, currículo acadêmico, e que ele possa fazer isso após o pagamento, não necessariamente antes. A ideia é que as etapas aqui elas consigam ser meio avulsas, para a gente não prender o cara ali. Então, ele já consegue fazer tudo, inclusive a etapa de pagamento, e no fim ele sobe ali os documentos dele para finalizar essa jornada. Para MBA online, live e pós-online, é aquele que a gente já tem a parte do pagamento aqui mais fácil, né? Ele não tem entrevista, ele não tem que subir documentação, então ele já chega mais rápido na etapa do pagamento, tanto para boleto quanto para cartão de crédito. Então, aqui é um exemplinho de como fica do seu boleto foi gerado. A gente até está sugerindo também ficar aquela questão do copiar linha editável, né? Que já vai direto para o app do banco, que hoje a gente não tem, além do cartão de crédito. Então, aqui a gente também está dando mais visibilidade para todas as etapas e diminuindo para 20 campos. Aqui também é o exemplinho, né, do curta e média, que é assim como o MBA online e live, o curta média presencial, live e online também tem esse pagamento já direto aqui, o candidato consegue concluir a jornada inteira direto no nosso site, até a parte do pagamento. Aí aqui são os comportamentos do fluxo avulso, que é o que eu estava falando ali da parte do pagamento. Eu acho que aqui vai ficar mais visível. Aqui é o boleto. De fato, está o vencimento, até chequei aqui. O vencimento vai ser o padrão de vocês, mas ele vai poder selecionar a opção de parcelas. Aí geraria essa tela aqui de o seu boleto foi gerado, que tem o código do boleto para copiar a linha editável, abrir o boleto aqui no banco, ou o cartão de crédito. Quando ele seleciona essa opção aqui do cartão de crédito, entra igual o e-commerce, o número do cartão de crédito, o titular do cartão, a validade, CVV e as parcelas, e pronto, seu pagamento está sendo processado. A ideia é que ele fique num único ambiente para fazer essa jornada toda, né? Não fique trocando, fique tudo aqui dentro para facilitar, principalmente no mobile. Aqui é um exemplo também, quando a gente tem a questão da pessoa jurídica, né? A gente tem essa opção hoje no nosso site, que é necessário subir também algumas documentações, algumas autorizações. Então, a gente reviu para ficar de forma mais intuitiva para a pessoa, mais prática, para que ela possa também fazer com facilidade no celular.
Então, a gente coloca esses íconezinhos, já coloca os botõezinhos, já orienta aqui que pode ser um PDF, um documento, um JPEG, e envia ali a autorização e a documentação vai ser analisada. Então, foi esse aqui a nossa proposta de fluxos e de nova jornada, com o objetivo da gente diminuir, de fato, a quantidade de campos e informações que a gente pede para o usuário para conseguir reter esse lead de forma mais fácil, né? E tem tudo a ver com o bot, que a ideia é que o bot depois possa fazer isso automatizado e já vai estar tudo certinho e na mesma sinergia, né? O formulário e o bot. Boa, excelente, Karina. E aí, Quando pessoal, a fica aberto. gente, Desculpa, quando a fala, gente viu Simone. esse material aí apresentado pela Karina, a gente viu bastante aderência aqui, né, a tudo que a gente vem falando em relação aí a essa etapa aí de inscrição realizada aí por esse bot. Então, a gente meio que entendeu que seria super aderente e a nossa ideia é tentar replicar, né, esse novo fluxo, essa versão mais, né, resumida aí do processo para essa fase aqui de MBA e pós. Então, é isso que a gente queria discutir a partir de agora aí com vocês, né? Se o quanto esse modelo a gente consegue, né, implementar para o bot esse modelo. Oi, Arruda. Então, para continuar com a fama aí do chato da história, acho que ficou bem, bem legal. Acho que a gente tem que reduzir mesmo e tornar essa coisa bem mais simples, porque e também graficamente ficou bem bonito. Acho que está bem amigável. Acho que ficou bem legal. Parabéns aí. Eu tenho assim algumas dúvidas que talvez eu não tenha visto por estar miudinho ali na tela. A primeira, eu vou falar as 3 coisas logo, né? A primeira coisa logo que ele começa ali aquele processo, ele também já dá o de acordo para a questão de LGPD, creio eu, né? Principalmente para poder depois ter interação com ele. A segunda coisa, eu não sei se você passou e eu não percebi, se a gente tem, e aí me corrijam se eu falar besteira, aquela possibilidade dele incluir um código de desconto quando a gente tem esses códigos de desconto lá para ele receber alguma coisa. A questão do LG... desculpa, achei que tivesse terminado. Não. E a terceira pergunta eu entendi que esse fluxo inteiro é naquela parte da inscrição, né? Não está tratando aquele outro fluxo de interessados, é isso? A gente não está trabalhando no fluxo de interessados. Essas 3 perguntas. Respondendo a pergunta 1, naquele pré-cadastro, que seria igual para todo mundo, já considera LGPD sim, a gente botou ali o textinho, tem o checkbox para ele dar ok, até porque a gente está pegando ali o WhatsApp, né, para a gente conseguir depois seguir com as comunicações. Previmos o campinho de desconto sim, quando houver, então vai ter lá, para quando ele puder preencher. E aqui a gente está falando da parte de inscrição mesmo, assim, quando ele já está interessado ali num curso, seria um inscreva-se das páginas de cursos e já vai para o formulário. Arruda, se você, não sei se a Karina pode compartilhar a página de novo, o layout, você vai perceber que existem 2 etapas do formulário, tá? A primeira etapa do formulário, se o cara parar o preenchimento ali e não seguir para a segunda, que é ali, ó, identificação, ele cai o lead como interessado. Se ele for para a segunda etapa e terminar a segunda etapa, ele entra como inscrito, como já acontece hoje, tá? A gente não é da nossa intenção mudar muito a forma como a gente trabalha hoje. O que a gente está tentando fazer é equalizar algumas etapas para facilitar a vida do usuário. Principalmente, a gente percebeu que as pessoas que não finalizam, principalmente nos produtos online live, para ela retornar depois, para realizar o pagamento, para fazer algum upload, para fazer alguma coisa, o nosso site faz com que o cara volte lá para o início, né? E ele tem que fazer o processo novamente. Né? Qual é a maior mudança? Né? Essa área logada garante para o cara, né, que é essa última coluna, que ele já tem ali o que ele já está ok de informação e o que está pendente e qual é a próxima etapa quando ele finalizar o que está pendente. Então, vamos supor que eu precise que essa pessoa faça o upload do currículo dela. Vai ter ali na pendência, né, complete seu cadastro ali em dados pessoais. E ele precisa fazer o upload. Isso não impediu que ele fizesse a inscrição. Ele fez a inscrição, garantiu. Vamos supor que ele fez pelo celular e ele não tem um arquivo ali no celular, a inscrição dele está certinha,
ele tem acesso a essa área e ele consegue completar posteriori a sua inscrição, diferente de como acontece hoje. As pessoas às vezes param no meio do caminho e quando precisa voltar do início. Né? A gente está evitando essa fricção no meio do caminho, né? Principalmente com essa questão da área logada. Mas a gente garante a primeira etapa do formulário. Quem parar ali entra como interessado. Quem terminar a segunda parte, que é a pré-inscrição, entra como inscrito, né? Quando ele finalizar a inscrição dele, né? A pré-inscrição foi concluída. E aí, se eu preciso fazer com que ele cumpra outras fases, dependendo do produto, ele vai ter essas fases ali, né, organizadas na área logada dele, tá? Legal. É só, eu entendi e acho que é bem legal. Só fiquei assim, pensando, e talvez Pedro possa me ajudar até mais do que isso. No caso do curso online, 30 horas, a gente não tem aquele botão de mais informações. Se não me engano, é isso que é o botão que está lá nos outros cursos, né? Receber mais informações. A gente só tem o botão de inscrição e ele segue em frente. No Curta Live, nós temos esse botão lá de receber mais informações. É quando o cara ainda tem algum tipo de dúvida e ele está querendo ali algum tipo de ação. Isso para a gente, eu também acho isso ruim, porque acaba que você tem um abandono de carrinho lá, que a gente não sabe o que tipo de informação que ele quer, o que ficou preso no meio do caminho. Eu acho que é bom e, ao mesmo tempo, eu acho que é ruim. Né? O que seria receber mais informações? Né? A não ser que a gente tenha ali, que tipo de informação que você ainda quer. Pode ser, o cara, até uma vez a gente levantou isso na primeira fase do bot. Imagina que ele chegou ali e ele viu que existem convênios e que ele pode ter um acesso a um desconto por ele ser de uma empresa parceira da FGV. Mas como é que ele declara isso? Aonde ele acha isso? Né? Talvez mais informações como é que eu faço para obter o convênio aqui do RH da minha empresa? De toda forma, do jeito que vocês desenharam, eu estou achando ótimo, porque se o cara abandonar o carrinho ali, a gente já tem o lead para retornar com ele lá e tentar recuperar. Mas e a gente deixa o carrinho dele guardado também. Mas quando a gente está lá no site que não tem esse receber mais informações, eu não sei se a gente perde alguma coisa. Pedro talvez possa opinar melhor do que eu. O curta, pelo fato dele não ter o botão, mas quando ele preenche essa primeira tela, ele já cai como interessado. Então, a primeira tela já salva o cara ali, ele fica como interessado mesmo não tendo aquele botão, né? Então a gente acaba não perdendo o cara, né? Fica o lead lá de interesse pra gente, se ele não finaliza a segunda tela, né? Uhum. A ideia é exatamente essa, a gente conseguir pegar alguma coisa dele, ainda que ele não prossiga, né? Pelo menos os dados principais, até para depois a gente entrar em contato via e-mail, celular ou WhatsApp. Eu acho que ficou bem legal aí os formulários. Nessa tela aí, eu só fiquei com uma dúvida, que é o que seria a pré-inscrição, né? Então a gente teria mais uma etapa, ou esse cara aí ele já cairia no funil de inscrito? Como é que a gente ficaria aí com essa terceira tela ali, quando diz que a pré-inscrição foi concluída? Pode ser uma questão de nomenclatura, tá? Quando ele conclui ali, ele já entra no banco de dados como inscrito, tá, Pedro? Tá. A gente pode ajustar essa nomenclatura, em vez de ter pré-inscrição e inscrição, tá? Não, na verdade, nem questão de mudar a nomenclatura. A minha questão é que, se com esses dados que pegou ali na tela 1 e tela 2, a gente já pode transformar ele num inscrito no SIGA, entendeu? Essa é a Isso é questão. de uma forma geral. A gente pode, se vocês observarem, esse fluxo ele vai depois se adaptando para diferentes produtos, né? Então, se é um MBA online, você provavelmente vai ter mais etapas. Se é uma pós, se é um curta, vão ter outras etapas. Essa aí é o padrão por onde tudo começa, e depois você tem a personalização por produto. A Karina pode passar de novo, que talvez fique mais claro para todo mundo, né? Aí agora entra o fluxo por modalidade, tá? Então, como Esse aqui poderia seria o ser... MBA, pós-graduação presencial e semipresencial. Então, a gente consegue até, se a gente conseguir implementar, vocês entenderem em que momento que o cara está
do status das coisas que ele precisa fazer ao fim da jornada dele. Tá? Então, e assim, não está escrito em pedra, tá, pessoal? A gente jamais vai imaginar que do lado de cá a gente vai saber exatamente tudo o que precisa ter em cada etapa. Aqui é o início de uma conversa sobre revisão da jornada de inscrição, tá? E até ouvir vocês para saber, olha, cara, é mais para a esquerda, é mais para a direita, mas se no consenso faz sentido, depois é como a gente aprimora, né? E aí entra no grupo de trabalho para poder fazer essas mudanças, tá? E o objetivo foi trazer tudo para cá também, né? Sem precisar de uma etapa por e-mail, por exemplo, que a gente viu alguns casos que falavam, a gente vai mandar um link por e-mail para terminar. Aqui ele já consegue entrar e a ideia é que tudo que fique pendente seja o primeiro da lista. Então, aqui, por exemplo, o agendamento da entrevista é pendente. Então, assim que ele entrar, ele já vai ver que, opa, é isso que está faltando para eu terminar. Então, realmente é para dar mais visibilidade e facilidade. Eu acho que o que a gente está remodelando é o fluxo de interessado e não o fluxo de inscrição. E trazendo para o interessado uma pré-inscrição. Porque lá no SIGA, o que eu preciso para ele se transformar em um inscrito, e aí eu vou pedir ajuda aí dos universitários e do Roberto Arruda, eu tenho alguns dados mínimos do liceu para transformar ele em um inscrito, porque depois ele só converte para o matriculado. Com esses dados aqui, eu entendo que a gente está trabalhando os interessados. Então, eu estou colocando ele lá, o nome, o CPF, o e-mail, mas eu não posso considerar esse cara como inscrito no SIGA. Então, acho que se a gente passar por uma remodelagem do processo de interessado, acho que faz mais sentido do que um novo fluxo. Não sei se Pedro concorda, assim, porque senão a gente está colocando mais um fluxo no meio do caminho, que é a pré-inscrição, a gente está porque a inscrição em si, só eu preciso de todos os dados do cara. É um pouco da pergunta que eu fiz, né? Por isso que quando eu olhei ali para a inscrição, eu pensei numa etapa antes, porque o inscrito tem todos aqueles dados. Eu acho que se apresentassem para mim aqui um formulário com 5 campos, 3 campos, eu ia estar feliz. Porque a quantidade de campos obrigatórios aí para o liceu, enfim, que ele pede lá, naturalidade, nacionalidade, pede coisas ali que a gente tenta tirar e não consegue. Por isso que no primeiro momento eu achei que teria essa etapa de pré-inscrição antes da inscrição, que depois a gente buscaria esses outros dados de inscritos. Mas realmente, né, tem esses dados aí que eu acho que a Ruda pode falar, mas eu acho que só pelo layout, só pelo que eu estou vendo aí, já é uma melhora muito, muito boa aí para o formulário, tá? Tem alguns dados que realmente são obrigatórios para o sistema, né? A gente teria que ver se dá realmente para contornar de alguma forma. De cabeça, não sei responder quais são esses dados, quais são os campos. Que aí o Pedro levantou aí a naturalidade, isso realmente está lá. Hoje, a ficha mais enxuta que a gente tem do lado online é o curta duração online. Então, ali a gente já tem um parâmetro de tudo que o sistema realmente está precisando, ele está pedindo. Eu não lembro de cabeça, eu tenho que olhar isso aí e analisar. Mas tem alguns campos que realmente são obrigatórios que não estão aqui nessa tela. Porque, desculpa, gente, eu sempre falo que não é uma ficha de inscrição, isso daí é quase uma ficha de matrícula, né? Porque se o cara colocar nome Pedro Teste, o certificado dele vai sair lá como, se não tiver nenhum check, lá vai sair como Pedro Teste o certificado, né? Então, eu acho que a gente está super alinhado mesmo, de verdade. Eu acho que é uma questão de nomenclatura, porque a gente entende inscrição o processo anterior ao cara se matricular, né? Então, cara, volta lá rapidinho na etapa do presencial. Isso. Não, na seguinte. Pode ser essa aí, não tem problema não. O que é inscrição? Eu estou me inscrevendo para participar do processo, para depois me matricular. Então, pode ser que a gente tenha uma questão aqui muito de nomenclatura, porque a gente entende que é importante a gente ter os dados certinhos das pessoas para colocar no liceu. Por isso, se vocês observarem, pensa em etapas, tá? Eu tenho etapa 1 e etapa 2 de inscrição. Depois o cara precisa agendar a entrevista com o time comercial para fazer a entrevista, bater o papo, né? Para depois ele se matricular, né? Por isso que na etapa seguinte, se vocês olharem a última coluna, a quinta, tem assim, dados pessoais, e de repente a nomenclatura não está ideal, tá? A gente pode ajustar toda essa questão de nomenclatura, porque aqui eu posso pedir para o cara o dado
pessoal dele correto, que vai sair no certificado, o dado acadêmico correto, que vai sair, que vai dar entrada no liceu, os dados profissionais que vão dar entrada no liceu, seja onde for. Essa etapa, hoje, né, desses dados que vão virar base de matrícula, estão sendo pedidos na etapa ainda de um processo comercial. E o que a gente está propondo é que eles sejam solicitados após a etapa do processo comercial. Então, eu tenho um processo comercial que eu quero passar a bola mais redonda possível para o time do Pedro, né? Uma vez que o time do Pedro falou assim, esse cara topou, vai ser matriculado, ele vai estar na etapa seguinte, que é de preenchimento dos dados adequados que vai sair, né, no diploma, que vai dar entrada nos outros bancos de dados. Essa separação, a gente acha que faz sentido para garantir que o Pedro tenha o mínimo de dados necessários e uma jornada com mínimo de fricção, mas que também o time de DGA consiga ter todos os dados necessários para alimentar o banco, para que a gente consiga fazer emissão de certificado, fazer todo o trâmite de matrícula da pessoa. Então, pode ser que a gente esteja num processo mesmo de entender nomenclatura também, tá? Mas a ideia é pegar tudo que vocês precisam de informação e tá aqui, ó, nessa última etapa, que o cara tem o maisinho, ele abre ali e preenche, né, os dados oficiais ou em definitivo dele para ajudar no processo de matrícula. E tá? a gente pode até colocar esses disclaimers, né? Revise seus dados, porque é assim que vai sair no seu certificado, no seu diploma, para realmente reforçar que ele tem que ver tudo direitinho antes de salvar. Karina, William, eu fiquei em dúvida sobre, por exemplo, o que acontece hoje? A gente tem a possibilidade de um cara se inscrever num curso e no meio do caminho mudar de ideia, fazer inscrição em outro mesmo portfólio, inclusive de outros programas. Eu tenho como, a ideia do bot aqui é eu mitigar esses processos, né? Se eu já fiz uma inscrição, ele já me manda no meio do processo sem eu precisar preencher tudo de novo. Se eu tiver que revisar esses dados, inclusive da escolha de curso, ele substitui um outro com uma outra inscrição, então eu perco esse rastro de que ele também foi um lead dentro de um curso de liderança, por exemplo. Se ele escreveu liderança e depois escreveu em finanças, eu perco esse rastro que ele foi um interessado ou um inscrito no curso anterior. Nessa proposta, vocês substituem o lead? Cada vez que alguém é inscrito, se gera um ID do inscrito. Então, uma mesma pessoa pode ter várias inscrições, tá? O time de tecnologia pode responder melhor do que eu, mas cada inscrição que cada pessoa faz, ela gera um ID, né, de inscrito. Então, não teria problema de a gente ter um rastro de todas as inscrições, como já acontece hoje no site. Se você puxar meu CPF, ele aparece vai em ver um vários. monte, vai Exatamente. aparecer um monte aí, porque eu fiz várias inscrições de teste ao longo do período, tá? A ideia não é substituir a linha, e sim eu tenho um ID de inscrição daquele usuário. Então, pelo CPF dele, eu tenho um histórico de todos os lugares que ele se inscreveu ao longo da sua vida. Tá? E na área logada ele conseguiria ver essas informações sobre a turma ou curso que ele quer fazer para dar continuidade ali, aparecer essa tela, né, com tudo. Minha dúvida é se apareceria os dois, por exemplo, se está num processo de decisão ainda, se nessa tela de pré-inscrição, como tem essas pendências, né, de agendamento de entrevista, dados pessoais, se eu tiver inscrito em dois cursos, assim, eu teria uma tela dobrada, eu teria uma opção de uma lista dos cursos que eu estou concorrendo, digamos assim. Fiquei um pouco na dúvida como é que seria essa visão. A gente não desceu nesse nível de tela, mas esse é um ponto super pertinente, tá, Flávio? Sim. E é viável da pessoa Fazer, ter ali um status de todos os processos de inscrição que ela participou dentto de uma legal. janela de período, tá? Acho que fica legal, sim, beleza. Aí tem que ver até com o time de tecnologia, não vou prometer algo que no qual sou eu que desenvolvo, tá? De cara ter ali o status das ofertas que estão vigentes. Então, eu me inscrevi numa oferta do ano passado, se ela não está mais vigente, ela não aparece mais ali como status para Claro, mim. aí cairia Vanessa, não me mata, tá? Não, a gente até viu alguns exemplos. A IBMEC está fazendo algo bem similar. Eu me inscrevi em alguns cursos para testar, e aí você hoje tem a sua tela de área logado e tem também os cursos que você já se inscreveu, ou que vai acontecer, ou que já encerraram. Então, eu já tinha até pesquisado também mais ou menos isso para a gente conseguir fazer. Legal, beleza. Seria ótimo. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas aí com a mão levantada, e aí eu acho que vale, assim, só a gente esclarecer uma situação. Essa proposta que a Karine e o William estão apresentando é para o site do executivo, tá? Para todos os produtos que estão lá. Porque realmente aquela jornada do site, ela é muito complexa, fica muito cheia para o usuário.
E vai de encontro com o que nós aqui da equipe do projeto de bot, a gente vem pedindo muito a ajuda de vocês de negócio, do IDE, para a gente tentar reduzir algumas questões da jornada, principalmente para os nossos canais de bot, porque aí um outro tipo de comunicação, né? De qualquer maneira, a gente precisa depois fazer um alinhamento com o time técnico do IDE, porque todas essas amarrações que a gente está tentando propor aqui, a gente precisa que sejam feitas via sistema e que também não deixe de atender o negócio, que você já tem o fluxo, já tem funil, que é muito mais complexo do que o que a gente está imaginando aqui. Mas eu acho que a nossa grande questão é o que é a inscrição e o que é a matrícula. A gente hoje, para colocar o aluno dentro de casa, matriculado, ele passa por todo esse processo, para ele não é muito claro o que é uma etapa de inscrição, o que é uma etapa de matrícula. Então, a gente exige todos os dados corretos dele no momento da inscrição. E o que a gente está tentando pedir para fazer é particionar isso para que ele consiga fazer uma primeira etapa de inscrição e o pagamento antes, e tudo que faltar para contrato, para as outras questões, para diploma, e inclusive as entregas de documentação que sejam depois. Aí fiquei até com uma dúvida, Karina, porque você apresentou ali o formulário do MBA e do pós-live online. Hoje, se você puder colocar o do online, porque nos testes que a gente vem fazendo, que a gente está estudando baseado no que tem no portal. Então, vocês vão ver que vão ter um monte de inscrição aqui da Bruna, do Daniel, porque a gente está seguindo o processo do formulário existente para entender mais ou menos como que é a jornada e propor coisas novas para dentro do bot. E aí, aqui do MBA Live Online, aqui não aparece a etapa de upload de documentos, porque pelo portal, pelo processo que a gente viu que existe hoje, teria que ter uma etapa para fazer um upload de documentos, tá? E aí isso era até uma dúvida que eu ia trazer num outro fórum, mas eu acho que é pertinente agora. Para inscrição no MBA Live Online, eu tenho a etapa de dados de identificação, que é esse primeiro, eu tenho a etapa de pré-inscrição, que são esses dados aí de endereço, pessoais, acadêmicos, e aí ele pede, antes de você entrar na forma de pagamento, ele pede para fazer um upload de documentos. É um upload digital ainda, eu acho que é uma etapa digital. Primeiro que você tem que entregar o currículo e... Não. É o diploma e o CPF. Diploma. Então, depende, porque para o MBA Live, ele pede o diploma e o currículo. Vivi, E aí, acho que não, né? Acho que é tudo igual, acho igual vender esses dois. Não. Depois a gente até tem que dar uma olhada, porque a gente bom. fez esse teste hoje, tá, pessoal? Por isso que eu estou trazendo aqui. E aí, tem uma etapa que eu achei muito estranha. Como que a gente colocaria isso no bot? Porque não faz sentido para mim. Para MBA e pós, é uma exigência mínima de MEC, todo mundo sabe que ele tem que ter diploma de graduação. E tudo bem, ele pode colocar qualquer coisa lá, né? E a gente não deixa ele avançar para o pagamento enquanto não houver análise dessa documentação. Isso para MBA Live Online. No pós, não, no pós ele não pede também nenhuma entrega de documentação, nem de currículo, nem de documento nenhum e nem de diploma. E ele permite fazer o pagamento. Errado, então. Então, assim, tem algumas diferenças que a gente também até queria entender. Olha só, isso aí é de acordo com o seu cadastro, tá? Existe uma configuração no sistema que é o processo seletivo automático. E você já deve ter dependendo do que momento você né? Porque nessa ficha ela está bem reduzida. A gente não está vendo aí a informação profissional da pessoa e nem acadêmica. Então, assim, se você for fazer um MBA Live, ele vai te pedir uma graduação com tempo mínimo de 3 anos e experiência de 2. A pós-graduação, o processo seletivo é mais simples, tá? Não é igual ao do MBA Live. Então, possivelmente, na sua ficha de inscrição, está atendendo o quesito que é a graduação. Entendeu? É isso que tem que ver. Posso só cortar o Arruda e a Viviane aí, que é só sobre esse assunto. MBA Online também não está pedindo, é nesse mesmo formato que o Arruda falou. A ficha ela faz esse processozinho, e se você está dentro daqueles critérios do MBA de marketing, que há tantos anos formado e é da área, passa direto, não está pedindo mais a documentação. Esse processo de pedir a documentação, ele foi lá atrás, só que ele já foi alterado. Não pede mais a documentação, ele deixa você ir até a forma de pagamento, depois você recebe o e-mail para enviar a documentação. Na verdade, você passou também, Pedro.
É isso, Isso, é. mas é porque antes, mesmo se você Uhum. passasse nesse formulário, Sim, sim. ele pedia para você Podia anexar a fazer o documentação. upload. Só que isso aí cortou. Teve um período que cortou, que agora é direto. Ele não pede mais. É direto. Aí você, depois da inscrição Entendeu? finalizada, você recebe um e-mail para fazer o upload desses Isso. documentos. Exato, justamente por isso que a gente uniu esse fluxo aqui. Eu fiz o fluxo de todos, e tanto para MBA online, live e pós-online, todos eles me deixavam passar direto para a etapa de pagamento. Por isso que a gente entendeu que o fluxo desses todos podiam ser os mesmos. Isso. Aí por isso, Vanessa, que acho que naquela conversa lá atrás que a gente fez, uma primeira rodada lá atrás, tinha isso de anexar a documentação para depois seguir. Só que esse processo, eu não sei a data exata, mas ele mudou. Ele segue direto. Se você está dentro do MBA Online, se você está dentro do critério lá estabelecido para aquele curso, você passa direto. Então talvez a gente tenha que ver esse formulário dessa oferta que eu testei hoje. Porque ele não deixa eu avançar nem para a etapa de pagamento se eu não entregar nada. E mesmo entregando, a gente tentou, né, fazer uma simulação entregando aqui um PDF, alguma coisa, e ele não avança para a etapa de pagamento, ele Não, simplesmente aí alguém diz vai que ter que te aprovar ali para você. Para avançar. Isso. Você caiu no Então, processo seletivo, então alguém vai analisar seu currículo e seu diploma para você conseguir, vai te aprovar. Aí sim você vai receber e-mail para voltar no portal lá e concluir a inscrição. Isso Depois foi você no passa live, por essa Vanessa? oferta, porque não era para você ter caído. A não ser que você tenha posto que você não tem experiência. Sem experiência, 18 anos, eu não lembro. Assim, acho que são 3 anos de graduação e 2 de experiência profissional. Não, isso. Tá, não, depois a gente pode compartilhar. Quem pediu para compartilhar? Compartilha comigo, por favor. É a Viviane? Isso. Tá. Compartilha comigo. Mas vou deixar a Arruda falar, depois eu falo. Não, o meu vocês praticamente já falaram, que eu ia falar da documentação, mas eu ia falar só mais um ponto que eu acho que ele passou. Assim como o William destacou, né, tem que ver essas nomenclaturas, pré-inscrição, inscrição, o que é. Também precisa ver o que a gente falou na reunião passada, Ricardo e Vanessa, que é a questão ali, informações sobre a turma. Ele ainda não é aluno, não existe informação sobre turma até agora. Pode ter são informações sobre cursos. Então, a gente precisa meio que padronizar essas terminologias para evitar ruídos depois. Viu, Karina? É porque, assim, tem algumas etapas, a gente até queria ver com alguém, quem poderia nos apresentar onde começa a etapa de inscrição. Então, assim, a jornada de quem é interessado começa e ela vai até uma etapa que é comercial. E depois a gente queria entender aonde acaba essa etapa e começa uma jornada de aluno, porque a gente também fez isso no bot. A gente colocou, bom, já que ele fez a inscrição, a matrícula, o sistema deve dizer para a gente onde ele está enturmado, em qual turma, se a gente já poderia oferecer um link para ele. Só que aí a gente já está entrando na etapa do processo que é de um aluno, né? Aí não caberia mais ao escopo do bot, por exemplo. Não, perfeito, mas essa questão aqui de informações sobre a turma, o certo seria mais informações sobre o curso mesmo, porque aí seria um compilado de tudo que tá, e depois para essa outra tela até que a gente tem que desenhar, de se ele se inscreveu em 2 cursos, por exemplo, então para ele saber a diferença de qual e qual. Então, acho que é uma questão de ajuste de nome aqui mesmo. A ideia não é entrar ainda na turma, na parte depois que ele já virou aluno, não. Eu acho ótimo a gente discutir em cima de tela, porque acho que dá uma certa, assim, a gente consegue discutir em cima do concreto, né? Da experiência. Da experiência, então você consegue discutir em cima do concreto. Mas eu estou sentindo falta da gente discutir o processo. Por quê? Eu também pensei nisso, porque se a gente conseguir ver as etapas e o fluxo de informações que vão subir nessas etapas, a gente consegue linkar se até uma preenche a seguinte ou já vem, né, um histórico para acompanhar. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho de realmente mapear o fluxo e os requisitos e as flags e as necessidades de regra para compor esse todo e a gente conseguir olhar esse ecossistema inteiro. Todo mundo sabe um pedaço, lembra outro, a tela ajuda, mas a gente ainda não tem isso de forma, né, consistente para olhar esse mundinho aí. E além disso, assim, por exemplo, aqui a gente está falando de uma área de pré-inscrição que eu tenho identificação de nome, CPF. Isso aqui vai estar relacionado, vai estar integrado com o Hub, aquele Hub que não sei em que pé está esse projeto, mas era um Hub que tinha todas as informações do aluno dentro da instituição.
Além disso, isso aqui vai estar integrado depois daqui, esse dado vai para o portal do aluno, porque o dado do pagamento, aqui a gente tem boleto e tem o parcelamento do cartão. Isso daí o aluno hoje, ele vê no meu portal do aluno, depois do momento que ele já está matriculado. Isso aqui vai para lá, vai para o portal do aluno, porque hoje a tela de inscrição é a tela do SIGA, porque a gente já está tratando tudo dentro do SIGA. Então, isso aqui vai ser aonde? Isso aqui vai estar dentro para o banco do SIGA, isso aqui está sendo algo em paralelo que a gente está falando. Além disso, a gente também tem integração com o Salesforce. Então, em que momento aqui está integrado com o Salesforce ou não está? A conveniada que não tem acesso ao Salesforce, vai ser integrado ao Salesforce. E aí, a conveniada, de onde que ela vai poder olhar os dados dos inscritos e dos interessados? Então, assim, eu acho que tem etapas que a tela ela é ótima para a gente problematizar, mas a gente precisa responder antes, que é o processo, são as integrações, ver de onde a gente vai trazer esses dados, e porque a tela hoje de inscrição do SIGA, ela não é aquela tela à toa. A gente flexibilizou bastante desde sei lá, acho que 2018, 2017, 2018, a gente começou a flexibilizar aqueles dados, e a gente vem flexibilizando até então. Talvez, acho que esse é o momento mesmo da gente parar, repensar e remodelar. Mas, assim, acho que é ótimo a gente caminhar até o final para a gente voltar até o início e rediscutir, redefinir e ir até o final. E aí sim a gente vai criando. Então, assim, a gente tem uma etapa muito grande de inscrição e o inscrito hoje no SIGA, ele já é um aluno matriculado. Então, eu não tenho essa diferença do inscrito para o matriculado. Eu tenho a diferença até do interessado. Então, talvez se a gente caminhasse com o fluxo do interessado, fosse melhor do que a gente mexer no inscrito e deixar o inscrito só para o matriculado. Então, acho que são discussões processuais e técnicas que a gente tem que ter antes da gente implementar uma ficha de um novo processo de pré-inscrição, porque senão a gente fica meio perdido, assim, se é um novo processo, isso é o quê, né? Não, Acho sem que é onde a dúvida, gente quer Vivi. chegar, né? Eu E acho até que o que você colocou é excelente, porque essa questão do processo vai fazer com que a gente enxergue até essas diferenças, né? Por exemplo, entrei no formulário, não pediu os meus dados. É por causa disso e disso. Isso não está escrito em nenhum lugar. A gente está trazendo essa experiência porque nós entramos no portal e realizamos um teste, porque isso não está escrito em lugar nenhum. E lembrando que, gente, o nosso fórum aqui, a gente está pedindo ajuda de todos, que é justamente para fazer isso, revisitar o processo técnico. Eu sei que hoje, olhando para o formulário e vendo o que a gente tem, a gente já fala, não vai dar, porque eu preciso ter esse endereço para gerar boleto. Mas a gente quer aqui tentar movimentar a regra de negócio, porque para o nosso usuário isso não está legal. Eu, como usuária, tá? Sem conhecer todos esses detalhes. Eu, se fosse um lead tentando fazer uma inscrição aqui na FGV, eu sinto como se a FGV estivesse me dando todo o trabalho. Eu tenho que preencher corretamente todos os campos do site, todos os campos do SIGA, e eu não tenho que saber disso. Eu só quero fazer a minha inscrição, tinha que ser muito simples. E hoje, se a gente olha para o mercado, qualquer lugar faz inscrição com 3, 4, 5 informações, depois a instituição corre atrás do cara e pega os dados que eu preciso para alimentar os meus sistemas. Aí, ok. Aí a FGV é que vai ter que ter esse trabalho de correr atrás do usuário para garantir que essas informações estão corretas dentro dos sistemas. Então, eu acho que o nosso grande trabalho aqui, o nosso grande desafio é voltar para dentro de casa, todo mundo aqui, e tentar forçar uma melhoria de processo, uma melhoria da regra de negócio, o que a gente precisa fazer nas áreas técnicas sistêmicas, banco de dados, base de dados, para a gente melhorar e facilitar a experiência para o usuário na ponta. Tá? Então, por isso que a gente acabou unindo aqui, pessoal do IDE, a Karina que trouxe essa proposta de melhoria do site, que isso vai completamente de encontro com o que a gente aqui do BOT está tentando fazer também, trazer uma experiência de jornada mais fluida, mais curta e mais objetiva para esse usuário. Tá? E aí a gente vai precisar muito da ajuda aí da equipe técnica do IDE. Acho que quem que está aqui hoje é o Thiago. Thiago, a gente vai levar isso para a reunião amanhã com a Lívia, para levar para ela esse desafio aí, porque eu sei que vocês acabam vendo por trás tudo isso que a gente está propondo, tudo isso que a gente quer alinhar. E como fazer isso? E como direcionar isso internamente? Sim, eu e Roberto estamos juntos nessa aí, tá? Beleza. Só para ajudar no processo, na verdade,
tudo que a gente fez, né, para trazer essas provocações está muito mais no aspecto de front-end do que de back-end, né? O que isso quer dizer? Tá? É como eu interajo com o usuário e a tecnologia por trás não muda em nada. Então, integração com o Liceu, com o Siga, com o Salesforce, permanece da mesma forma. Só que ao invés de eu pedir algumas informações logo no início, eu estou deixando para pedir no final. Né? Então, é só mudando um pouco essa ordem, porque eu sei que no meio do processo eu tenho uma etapa de averiguação, de conversa, de agenda, né, entre o candidato, a equipe comercial e por aí vai. Então, acho que... E aí eu concordo muito da gente ter que se aprofundar. Eu não acreditaria que simplesmente o fato da gente fazer a provocação ia sair daqui aprovado. Eu acho que aqui é um bom ponto de início para a gente refletir sobre o que é uma jornada comercial e o que é uma jornada acadêmica. Eu acho que hoje está misturado. E a provocação cara, melhor a gente separar em que momento eu faço a jornada acadêmica de matrícula e em que momento eu estou trabalhando a jornada comercial de captação de lead, de inscrição. Eu chamo de inscrição. Só que inscrição, a Via entende que é quase a matrícula, então eu vou chamar de pré-inscrição. Então, de pré-inscrição e tal. Então, eu ainda tenho uma questão de taxonomia aqui na minha cabeça. Se a gente conseguir separar isso, a gente consegue ajudar a área comercial a ter o maior número de leads possíveis com menor fricção e consegue ajudar a área acadêmica a ter as informações mais adequadas para poder nutrir todos os seus bancos. Então, a gente não está pedindo... E quando a gente fez isso, não foi nada de mudança de código, mudança de banco de dados, mudança de nada. É manter tudo que existe hoje, só ajustando um pouco a interface com o usuário. Né? E aí o Thiago, o time da TIC, eu acho que vai poder ajudar depois a pensar nisso. Eu acho que como o next step seria, como eles são fora que está discutindo o bot, talvez a gente deixe a discussão do site para um outro momento, até para outro fórum, né? E ter como próximos passos algo da utilização de, já que a gente está construindo um bot, né, que pode construir algo do zero, será que a gente consegue implementar nesse ambiente, né, a jornada ideal, experimentar e depois ver como acontece, né, uma possível migração ou não dessa jornada ideal para o site? E a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que centrar energia, olhar para a jornada do bot, que precisa ser mais simplificada pela essência do ponto de contato, que é, né, o WhatsApp, que é o direct, ali, a mensagem, né? Talvez ali seja o ponto de partida da gente fazer uma implementação do mundo ideal, entender quais são as dores, entender o que a gente precisa melhorar, para depois, quando a gente for mexer no site, que é algo muito mais complexo, a gente já tem uma série de aprendizados. Então, talvez o melhor caminho seja a gente ter essa visão orientada para bot a partir de agora, e depois a gente aprende, erra, aprende de novo mais um pouquinho, para quando for pensar em site, ter um trabalho já mais bem azeitado. Não sei o que vocês acham disso. Da nossa parte aqui, estamos juntos. Essa é exatamente a nossa proposta. Maravilha. Eu tinha até levantado a mão, mas era só para reforçar isso que o Will falou mesmo. A nossa proposta de provocação aqui foi muito mais no front-end, foi pegar tudo que já existe e como melhorar isso para o usuário. Mas as partes de integração de tecnologia por trás, nesse primeiro momento, a gente não estava pretendendo mudar tudo, não, mas é muito interessante a gente entender aonde impacta no acadêmico, aonde impacta no comercial, até porque a gente pode colocar outras coisas nessa proposta, né? Que influencia o front-end, que já esteja ligado com acadêmico, comercial e todo mundo junto. E só para complementar a parte aqui de integração, Viviane, você não acompanhou a fase 1 do curto e média, mas a questão da integração com o Salesforce, ela já foi iniciada, tá? Ela é uma das integrações aqui do projeto e deve estar aí nos finalmente, né, Vanessa? Não lembro o status, porque a gente acabou não falando disso nas últimas reuniões. Na verdade, hoje ele já é naturalmente integrado, porque o nosso bot, a primeira etapa do bot, a gente não conseguiu mudar o que a gente gostaria, então a gente meio que teve que, né, seguir alguns processos e ficamos um pouco não, bem amarrados ao formulário do site. Então, o nosso bot ele consegue fazer aquela primeira identificação e joga o usuário para o site. E aí segue o mesmo processo. Ele fez a pré-inscrição no bot, já é aquela etapa de interessado lá que fica direto no Sales. Eu acho que o Arruda mandou uma mensagem aqui que eles têm uma outra reunião. Eu e o Ricardo também temos. Então, pessoal, acho que é isso. A gente jogou o desafio aqui. Vamos pedir ajuda de todo mundo para ver. Fazer reunião.
O que vai ser possível fazer aí para melhorar a jornada, a gente conta com a ajuda de vocês, porque eu acho que dá muito peso para fazer essas mudanças internas aqui, tá bom? Tá, então semana que vem Ricardo, todo acho que mundo agora junto é de contigo. novo. Pessoal, então semana que vem esse time, mais alguns talvez, né? Como entrou a Vivi recente aqui e a Karina para apoiar. Então o objetivo maior é entender esse ecossistema todo, as fases que a gente tem que, né, aprender, entender, mapear, de forma que a gente consiga ver aonde tem aproveitamento, onde tem encurtamento, onde tem, né, um agrupamento de informações, para a gente gerar sempre a melhor experiência, seja pegando os formulários, né, que estão no front-end e adequando, né, agrupando, ou criando APIs, né, das informações disponíveis no back-end, no SIGA, nos outros sistemas, e apresentar isso que o bot possa consumir ele, né, da melhor forma possível. Então, fale. Ricardo, mas você quer que a gente traga alguma coisa já para facilitar essa discussão toda, ou a gente vem para discutir de novo assim? Porque seria bom a gente já vir já munido de alguma coisa, não? Até para facilitar, para otimizar esse tempo nosso. A gente pode pensar no fluxo de ação. A Só gente uma pode pensar. pergunta em Oi. cima do que o Flávio acabou de falar. A Roberta Arruda, na Sante aí vocês não têm o fluxo já mapeado dessa jornada aí, como foi desenhado? Talvez fosse interessante compartilhar esse fluxo do processo, como foi construído, com a Exatamente. Vanessa, com o Ricardo, enfim, com quem precisa aí, com a Karina, porque aí já discute antes de quarta-feira, vocês já terem uma visão de como está desenhado, né? Se é bom ou ruim, a gente não vai discutir, mas é o que existe. É exatamente isso que o Arruda falou. Porque o que vocês tiverem de documentação, o que vocês tiverem de apresentação nesse teor aí, até porque, como a Vanessa falou, a gente está em tentativa a erro. A gente está aprendendo e não tem a consciência que vocês têm de algumas regras, ou de alguns botões, ou de alguma informação que é relevante para que o processo siga. Então, o que vocês tiverem de informação relevante desse processo já mapeado dentro das regras, né, em vigor, em vigência, ajuda a gente a fazer um estudo e voltar na próxima reunião com esses deveres de casa e com as dúvidas que com certeza surgirão. Perfeito. Tranquilo, vamos Gente, eu passar aí tenho para que sair vocês. mesmo, tá? Não, tranquilo. Obrigada. Tá, então a gente Tchau, aguarda, pessoal, pode um postar abração. nesse grupo aqui as informações, que Obrigada. nem o Flávio fez na última reunião, e que aí a gente vai fazer os estudos aqui e vai tirando dúvidas. Tá bom, então. Beleza. Obrigado, Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, Foi gente. ótimo, foi ótimo Tchau, o tempo de tchau. vocês. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, turma.